Bom dia, caríssimos! Com o coração aberto a Nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior, damos os louvores à nossa Mãe Santíssima Maria, ao nosso Pai abençoado que nos acolhe nesta reunião beatificada. Caríssimos, as mazelas dos seres humanos são pertinentes da sua própria evolução a cada passo da sua existência. Mas não é porque essas mazelas existem que a deixamos-nas tornar íntimas de nós mesmos, nem que sejam dominantes do próprio ser. Deveis reagir contra as mazelas, contra as maledicências, os malfeitos. Está dentro de vosso coração, no seu raciocínio aprimorado, toda a solutiva e resolução dessas mazelas que possam ser solucionadas e saírem para uma evolução também apropriada a cada ser. Por isso, caríssimos, leituras se fazem necessárias, leituras dos irmãos espirituais incumbidos de trazerem a palavra, trazerem as mensagens, os aprendizados. Não é à toa que todas essas literaturas estão disponíveis hoje, atualmente, por várias vias, vários meios, ao contrário de muitos anos atrás, onde apenas se retratava no papel aquilo que se dizia. Então, caríssimos, não existe desculpa, não existe justificativa para expressar a frase "eu não sabia", "eu não tenho como achar", "fica difícil e não tenho tempo". São frases que hoje, caríssimos, não nos cabem mais. O mundo é apressado, a terra gira na mesma velocidade. Vós que teis a vida acelerada, conturbada, e essas mazelas chegam, sem mesmo muitas vezes de vós podeis percebê-las, mas elas atraem os espíritos afins, espíritos desmantelados, espíritos chorosos e sofredores, que se aproveitam dessas mazelas para a sua própria alimentação, nutrição espiritual. Por isso, resguardai-vos com as orações, com o aconchego de vosso anjo da guarda, que está ali em prontidão, porém muitas vezes esquecido, mas ele não se aflige, ele não se encolhe, ele fica ali perante de vós, em sentinela sempre, protegendo o vosso corpo espiritual. Hosana nas alturas. Bom dia, caríssimos presentes a essa Santa Casa de Nosso Senhor. Bom dia. Como foi pré-anunciado, como foi pré-estabelecido e colocado nesta Santa Mesa, as mazelas, as quais lhe cabem e lhe pertencem sim, pois são dívidas pretensiosamente colocadas por vós mesmos em missões anteriores a esta vida que lhe é encarnada. Por isso, nesta vida, vós tem as missões específicas para suas mazelas serem dissolutas e solucionadas, enfim, para que todos sejam bem instruídos e possam reencaminhar em vossos próprios caminhos.
Estas mazelas não são maldições, são especulações do vosso próprio ser. Sendo assim, o que é seu deve ser resolvido por vós mesmos. Não há espírito de luz que possa lhe resolver algo da carne. Solutivas da carne devem ser solucionadas com os específicos da própria. São os profissionais, são os estudiosos e cientistas encarnados com almas afins que são missionários deste tipo de missão. Portanto, meus irmãos aqui presentes, possam refletir sobre vossas mazelas, assim definidas por vós mesmos. Glória a vós, Senhor. O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2. A questão é de número 1014, que se deve entender por uma alma em pena. Resposta dos Espíritos: uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que, frequentemente, ela solicita, vindo se comunicar convosco. É bem interessante, né? Quando a gente fala, né, julga que tudo aquilo que acontece com a gente é culpa dos espíritos. Primeiro que muitas coisas a gente que faz, a gente tem que arcar, porque aquilo que se semeia é aquilo que se colhe. Nada mais, nada menos. Agora, já existem espíritos que são errantes, né? Espíritos sofredores, que desencarnaram muitas vezes de forma abrupta, de forma inesperada, e que deixam eles com aquele sentimento de revolta, muitas vezes de não entendimento, de não compreensão, né, e de não aceitação pela sua vida encarnada ser interrompida de um jeito ou de outro. E aí eles ficam, como se fala aqui, né, errantes, andando, vagando, né, e procurando se apegarem a alguma coisa que lhes sustentem esse sentimento, ou que alivie esse sentimento no ser deles mesmos, né? Porque eles sofrem, eles têm angústia, eles têm ansiedades, né? Muito fortes, muito mais do que nós mesmos, porque ele já tinha isso com ele em vida. Depois que desencarna, ele acumula aquele sentimento em vida mais o de revolta, que agora ele está desencarnado sem poder terminar aquilo que ele queria, sem atingir os objetivos que ele tanto planejou, sonhou, por não entendimento, né? Que a vida é um livro com um capítulo certo para ser acabado. A gente só não sabe qual é o número da página, mas que vai chegar, vai. Né? Então, como assim, né? A gente precisa entender ou até ajudar essa alma que é penosa, que está em pena, né? Em pena que ela mesma se coloca, né? Ela mesma coloca esse peso em cima dela. Primeiro, a gente tem que lembrar que existem várias literaturas, vários livros, várias mensagens. Hoje, não só a parte escrita, impressa, mas tem a parte tecnológica que a gente pode, que está ao nosso alcance muito mais facilmente, muitas vezes, da internet, dos áudios, né? Para a gente ouvir. Inclusive o Livro dos Espíritos está em áudio, a pessoa que às vezes não tem preguiça de ler, né? Toda a coleção, né, de Allan Kardec está disponível em áudio, existem vídeos, palestras, né? Tudo disponível de graça pela internet. Então não é realmente motivo para deixar de conhecer a filosofia espírita. E quanto mais lemos, quanto mais
chegamos perto da literatura, chegamos perto dos espíritos de luz, fazendo com que eles nos agraciem com as suas bênçãos. Fazendo assim, quando esses espíritos penosos chegarem até nós, porque é ali que eles vão tentar se comunicar, eles vão tentar pedir muitas vezes um auxílio, isso quando ele não vai com a nossa cara e quer cobrar também de alguma coisa que a gente nem sabe o que é, né? A gente nem faz ideia, e a gente acaba pegando aquela energia negativa, aquela obscuridade para a gente e acaba se fazendo aí em doença, em situações pesadas para a gente, né? É a gente entender, a gente levar uma vida mais cristã, uma vida onde a gente não tenha na nossa cabeça tanta revolta, tanta mágoa, tanta tristeza, tanto rancor, né? De uma pessoa que muitas vezes a gente nem conheceu direito. Às vezes por uma buzinada no trânsito, às vezes por um esbarrão dentro de um vagão de trem, às vezes um olhar meio atravessado, a gente já pega a gente produz uma nuvem com carga negativa tamanha, né? Que é aquela nuvem de desenho animado, né? Escura, que só chove em cima da gente, né? Ela se transforma naquilo, né? Então, para que eu vou fazer isso? Se essa nuvem não vai atingir o outro, vai ficar em cima de mim mesmo, né? E vou ficar pegando aquela chuva o tempo todo. Que é a própria água que eu emiti para cima, né? Aquilo que eu mandei é aquilo que eu recebo. Então, para quê, né? Que eu vou produzir energias afins com esses irmãozinhos afins, dessas energias, para me trazerem algo que eu não gostaria de sentir. Então, faz parte da nossa responsabilidade ajudar, sim, esses irmãos, primeiro ajudando a nós mesmos, a elevarmos o pensamento a Deus e a Jesus, a tentarmos compreender mais as pessoas, a tentarmos não ligarmos tanto, né, dar tanto peso, tanta importância para aquele esbarrão, para aquela buzinada, né, para aquele olhar torto, para uma palavra mal colocada, né? Então a gente tem que ter mais ponderação para que o nosso espírito desenvolva, para que quando nós desencarnarmos, não sejamos tão penosos quanto esses espíritos afins. Graças a Deus. O manto de Maria, sagrado como é, sustenta o seu espírito, sustenta a sua fé. Ave, Ave Maria, Maria. É o Peto Mês fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, Pai. Oh, meus filhos, minhas filhas, vocês pensam que mazela é coisa só de vocês, né? Não, é coisa de todo mundo. As mazelas, meus filhos, são uns pontinhos pequenininhos na vida da gente, para você poder cuidar. Não é cuidar para ficar, é cuidar para ir embora. Mas tem gente que gosta de fertilizar, que nem a plantinha. A mazela pequenininha, ela cresce se você fertilizar, adubar, molhar. Ih, tem gente que até conversa com essa. Oh, meus filhos, mazela que nós fala, muitas vezes, não é os espíritos que traz, é você mesmo que produz, com o sentimento principalmente,
um sentimento de tristeza, de saudade. Saudade daqueles que foi então, aí é mazela grande. As mazelas são energia que não é muito boa para ficar perto de vocês. Por isso tem que tratar. Se você não consegue tratar sozinho, através das leituras, das bênçãos, das águas bentas, de tantas coisas que pode ser feita, os irmãos, nossos amigos mentor, ajudam vocês. Mas tudo tem uma parte que é de vocês. Mesmo porque a mazela foi colocada para vocês. Então é vocês os principais responsáveis por tirar também. Tratar. Às vezes não sai tudo. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. Rezando, fazendo bem, tirando o rancor do coração, abrindo o coração para as novidades, para aqueles que chegam, para tentar entender o problema do outro, mas não pegar para você. E tudo se transforma em mazela. As mazelas é coisa que a gente só fala, mas vocês sente e atribui essa mazela aos irmãos que estão aí, perdidos nas próprias mazelas deles. É a mazelância. Olha, filhos, vocês têm que cuidar das nossas mazelas, orando, pedindo para o seu anjo da guarda claridade nas suas ideias, amansar o coração. Que às vezes, muitas vezes, nessas épocas que vocês acham que um presentinho vai aliviar, não é assim. Essas épocas, tanto agora como no final do ano, vocês vão lá comprar as coisas. Meus filhos, a felicidade, o carinho, o amor, não tem preço. Não pode ser comprado. Tem que ser dado, filhos. Jesus não cobrou nada de ninguém. E o que ele mais fez foi dar amor. Amor para quem precisava. Amor para quem ele nem nunca tinha visto na vida. Mas ele deu um amor muito grande. As bênçãos, a palavra. Jesus sofreu muito depois, mas em nenhum momento ele se arrependeu, filhos, do que tinha feito. Em nenhum momento. Jesus ressuscitou para mostrar que o amor é maior, que o amor, ele revive, que o amor, ele tira do sentimento humano todas as mazelas e estabelece mais amor. Filhos, o caminho é longo, todo mazelado, mas é assim mesmo. Vocês ficam tudo com a graça do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai, meus filhos. Graças a Deus? Graças a Deus!